Cara, quando eu recebi o convite para a Ordem Demolei, a Ordem Demolei é uma fraternidade filantrópica e filosófica. Ela não é religiosa, não é uma religião. Ah, Só que ela, assim, ela é patrocinada pela maçonaria. E, cara, eu cresci ouvindo história de que maçom isso, maçom aquilo, né? Só que quando eu fui convidado, eu pensei, meu Deus, não, eu acabei de sair do seminário. aham. O que vão pensar de mim? Só que eu já estava justamente numa fase de tipo, tá, mas eu vou viver por aquilo que vão pensar de mim ou não sei o quê. Procurei conhecer mais, Aham. né? E eu cheguei pro Samuel, né, que me convidou na época. Eu falei, cara, se tiver qualquer coisa lá dentro que eu não concorde, que seja contrário à minha fé, eu posso sair? Ele falou, pode, né? A única condição é que, assim, uma vez que você entra, né, não tem como desviver o momento que você entra, né? Mas você pode sair, né? Ou se afastar, que chama, né? Uhum. Só que se algum momento você precisar da gente, a gente vai estar ali, né? Você se tornou né, Você um entrou irmão ali para sempre. um irmão da fraternidade. Uhum. Tá ali, pode se afastar, né? Cara, ali foi uma das experiências mais dolorosas e mais bonitas da minha vida, porque eu cresci dentro da igreja, né? Assim, Sim. no meio religioso, e justamente isso sempre me configurou uma posição em Irati, pelo menos no meio religioso, de, Aham. assim, uma certa figura pública, porque assim muita gente me conhecia, Sim, mas me conhecia como o menino que canta na igreja, que quer ser padre, exato. né? Uhum. É o Rua que canta aqui, que canta lá, mas que vai ser padre, né? E de repente eu saio do seminário. 2 meses depois, aliás, 1 mês depois eu sou convidado. Aí eu comecei a conhecer, pesquisar e tudo mais. Fui numa cerimônia pública e falei, eu vou entrar. Porque, cara, eu de fato gostei muito daquilo que eu vi. Mas o que te tocou para fazer você entrar, sair do seminário e daí entrar você falou que não é religião, né? Uma Uma fraternidade, fraternidade que eu acho que talvez a Igreja Católica seja contra, não sei, posso ser que esteja falando bobagem, não sei se é contra, mas não vai, acho que com os princípios que está escrito na Igreja Católica, né? É que assim, a igreja não vai assinar embaixo de uma folha em branco, entende? Uhum. Em um cheque em branco. Como tem coisas que acontecem apenas dentro daquelas paredes, sobretudo mais na maçonaria do que na Ordem Demolei, né? Pelo menos eu acho que seja assim, né? Porque eu não me tornei maçom, Uhum. né? Mas assim, como tem coisas que acontecem lá, a igreja não tem como atestar que ela não vai assinar. Porque a igreja não sabe o que acontece ali de fato, de verdade. Mas assim, a maçonaria ela surgiu no meio da igreja. Entende? Ela surgiu e por brigas políticas bestas mesmo. Uhum. A coisa começou a se dividir, óbvio, depois cada uma tomou seu rumo e, né, a história leva séculos, né, nesse processo todo até chegar a essa divisão que tem hoje. Só que ela é muito mais de cultura popular do que religiosa, né? Os documentos da igreja hoje elas dizem que não se recomenda. Não se recomenda. Não se recomenda. Ah, entendi. Mas, por exemplo, a pena de excomunhão, pelo menos assim, daquilo que eu conheço dos documentos da igreja, não está mais lá. Uhum. Mas enfim, né? Fui convidado, gostei e fui conhecer. Eu lembro que quando eu fui conhecer, porque assim, alguns dos meninos lá também faziam parte do TLC. Então isso já tinha dado assim Bastante. uma treta muito grande aqui entre Ordem Demolei e religião dentro da cidade. Uhum. Não bastasse isso, era eu quem estava no seminário, nos últimos ali... Fazendo a frente do fazendo TLC. a frente e tal. do TLC no lugar do padre que era o reitor. Ah. Então ele... Aí deu por peito, geral daí. Né? Então assim, eu lembro que ficou... Imagine, cara. Ficou uma rixa que parecia que era eu que estava fazendo, mas eu só recebi a ordem de cima. Com a ordem de Molay. Então, eu lembro que quando me convidaram, primeiro eu pensei, não, porque o que os outros vão pensar é primeiro que eles nunca vão me aceitar lá dentro. Eu lembro que quando eu fui para uma cerimônia pública, todo mundo também ficou me olhando, assim, os meninos, né, que faziam parte, ficaram me olhando assim, Ué? meu Deus, o que ele está fazendo aqui? Uhum. Acho que é a mesma reação do Ito, lá da casa do Ito. O que ele está fazendo aqui? Cara, aí quando eu fui... assim, entrei, sentei ele na sala de espera. Aí veio um ali que a gente já era mais chegado, assim. Ele falou, cara, o que você está fazendo aqui? Tipo, você vai falar alguma coisa, né? Porque hoje é cerimônia pública, tem gente de fora, não sei o quê. Foi alguma coisa assim, mais ou menos, que ele me falou. Uhum. Eu falei, não, eu vim trazer minha ficha de inscrição. Ele, né, tipo... Cara, aí 2 meses e meio depois que eu
2 meses e meio depois que eu saí do seminário, eu iniciei. Aham. Cara, o que eu vivi ali foi ímpar na minha vida. Porque primeiro assim, eu descobri, isso acho que eu posso falar, Uhum. que assim, cara, não existe assim dizer um grande segredo da Ordem de Molay. Não tem como dizer assim, olha, essa bola número 7 aqui é o segredo da Ordem de Molay. Não existe, sabe? O que existe são, assim, algumas questões da ritualística que é filosófica, não é religiosa, e a forma de você reconhecer outro. Por exemplo, se você está em outra cidade, existem formas de você reconhecer outro que faz parte da fraternidade. Uhum. Cara, era isso o segredo. O Que, resto é tipo, tudo. digamos, segredinho, assim, do jeito que a pessoa se comporta, do jeito que a pessoa se veste, essas coisas assim. Tipo, cumprimento, Cumprimento. palavras, assim, para você saber que o outro. Sinais de ajuda quando você precisa de socorro, sei lá, na BR, qualquer coisa assim, em outro lugar. Existe. É isso. Isso. Esse é o segredo. Sabe? E dizer assim, é o grande segredo, isso aqui, depois que você aprende. Não existe, cara. O que existe, que para mim não vejo como segredo, mas é mistério, é porque de fato a gente nunca se chamou de irmão da boca para fora, né? Leandro é prova disso, né? Cara, as nossas famílias todas se conhecem, sabe? Pelo menos assim, né, dos meninos que era da época que eu frequentava. Uhum. As nossas famílias se conhecem. Cara, a gente é irmão de verdade, sabe? Para momento bom, para momento triste, para ter que um ajudar o outro. Cara, isso eu vivi lá. E a nossa ritualística, ela passava pelos três baluartes. Todo demolê tem que prezar, né? Quando ele inicia, ele se compromete com isso, que é a liberdade religiosa, a liberdade civil e a liberdade intelectual, né? Mas é isso, você abre mão, assim, digamos assim, da religião que você já tinha? Não, Como é que é nunca. isso? Para iniciar, um dos pré-requisitos é ter a fé em um ser superior, Aham. que seja onipotente, onisciente e onipresente. As características de Deus, entende? Você precisa ter essa crença. Uhum. Ninguém vai te dizer, olha, Acreditar em alguma coisa. ali não existe doutrina religiosa nenhuma, Uhum. mas você precisa acreditar. Até porque a gente faz uma oração no começo, faz uma oração no final, né? Tem oração do Pai Nosso e tudo mais. Mas, por exemplo, eu já vi irmão judeu, né? Então, coisas assim. Agora, então, se baseia nessas 3 liberdades. Uhum. Ou seja, todo demolei sempre vai prezar para que eu não concorde com você, mas que eu sempre deixe o teu direito de se expressar, de falar aquilo que você quer falar. Tanto no quesito religioso, civil e intelectual. Né? Entendi. E depois se compromete também com as 7 virtudes. 7 virtudes cardeais, que é o amor filial, né? Amor aos pais, sobretudo, né? A honra aos pais. Amor filial. Já estou até esquecendo aqui já. Reverência pelas coisas sagradas. Uhum. Por mais que, por exemplo, cara, É tipo os 10 mandamentos. como se fosse isso, né? Que as virtudes que o demolei se compromete a viver. Cara, se essa bola número 7, por algum motivo, na tua crença, ela é sagrada, ela não pode não ser sagrada para mim, mas eu vou respeitá-la como sendo sagrada porque é para você. Ou seja, eu não vou sair denegrindo a crença de ninguém, independente que acredite diferente de mim. Reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. E toda a ritualística que a gente tem se baseia nisso. A gente fala sobre esses baluartes e essas virtudes. Uhum. Só que assim, o que começou a acontecer? Né? Eu entrei, cara, gostei demais. A gente começou a fazer filantropia. A gente fez... Eu lembro que 1 mês e meio depois a gente fez um arrastão da solidariedade. A gente ficou nos mercados arrecadando alimentos. Foi 1,2 toneladas de alimentos que a gente pegou num único dia. Uhum. Né? Alguns no mercado, alguns em outro. Né? Cara, eu lembro até hoje assim, da felicidade que era daquilo e da felicidade que era no rosto de quem recebia uma cesta básica, da instituição que estava precisando de alimento que recebia. Depois a gente sempre fazia... uma das vocações, digamos assim, da Ordem de Molay é ajudar a sociedade na qual ela está. Ajudar o município. Então, a gente sempre fazia ações assim filantrópicas. Ali, cara, à medida que ali eu estava vivendo coisas assim, de fato, maravilhosas e... Cara, eu vi muita gente que entrou ali na Ordem de Molay junto comigo, ou depois, e ali eu também sempre fui o padre, né? Sempre era o padre da... Uhum. Todo mundo chamava de padre.
Cara, pessoas que às vezes nunca mais tinham pisado na igreja, católicos, né? Nunca mais tinham pisado na igreja. Acreditavam, né? Mas ficavam em casa. Começaram a me acompanhar também. Até começarem a ser expulsos. Eu já cheguei a ir para a missa. Eu parei de fazer. Quando eu entrei na Ordem de Molay, eu também tinha consciência do que isso podia gerar. Do bafafá na cidade, né? Porque, enfim, eu sabia a minha posição. Uhum. Cara, mas assim, eu deixei de fazer tudo. Deixei de cantar na igreja, deixei de fazer leitura, tudo. Sim. Mas eu já cheguei a sentar no último banco e ser expulso, não pelo padre, por gente da própria comunidade. Ser expulso da missa antes dela começar. Ver os meus irmãos que foram para a missa junto comigo. Uhum. Ou seja, da ordem, que tipo, poxa, se crismaram, nunca mais foram na igreja. E estavam indo lá, estavam se permitindo pensar sobre Deus, sobre fazer uma experiência com Deus. Porque, de fato, a ordem instiga a que você tenha a tua fé. Que você alimente a tua fé, seja ela qual for. Ela não vai te impor uma fé.